Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que neste período quaresmal façamos a experiência da travessia. A experiência da travessia requer que, à semelhança do nosso Mestre, também caminhemos com ele rumo ao deserto. É na experiência de deserto que nós somos purificados. É na experiência de deserto que nós nos encontramos com Deus. O deserto não é apenas um lugar de solidão desoladora, mas é um lugar de encontro. É um lugar de pausa, uma pausa restauradora. E no âmbito da fé, também somos convidados a restaurar as nossas forças. Por isso que neste período quaresmal, quaresma que significa os 40 dias que antecedem o mistério da morte e ressurreição do Senhor, nós somos impelidos por Jesus, pelo Espírito de Deus, a nos dirigirmos ao deserto, com um propósito, o propósito de nos convertermos em Jesus pela ação do Espírito Santo. Sendo assim, ainda que sejamos tentados, nós precisamos estar num lugar que seja convidativo ao encontro com Deus. Outro sim, é importante nós frisarmos o significado do número 40 na Bíblia. A importância que este número tem em vários acontecimentos bíblicos. Portanto, é um número bastante significativo dentro das Escrituras Sagradas. O dilúvio, por exemplo, teve a duração de 40 dias e 40 noites. Além disso, foi a preparação para uma nova humanidade, purificada pelas águas. Portanto, este primeiro simbolismo que fala do dilúvio, nos remetendo à sua duração, 40 dias e 40 noites, faz com que também nós, nesta quaresma, nos deixemos envolver pela ação do Espírito e em Cristo, mais uma vez, sejamos recriados, sejamos lavados pelo seu sangue que redime, que salva e que liberta. Durante 40 anos, também o povo hebreu caminhou pelo deserto rumo à terra prometida, tendo atravessado o Mar Vermelho. Antes de receber o perdão de Deus, os habitantes da cidade de Nínive fizeram penitência por 40 dias. Cito especificamente essa experiência de deserto. O povo de Deus que atravessou o deserto rumando à terra prometida. O deserto não é um fim em si mesmo, mas, pelo contrário, é um lugar que nos conduz a outro lugar. Talvez não a um outro lugar, mas um estado de suprema felicidade, um dia onde estaremos diante de Deus, gozando e contemplando a sua face. Contemplando a face de Deus, Ele será tudo em nós, toda a sua totalidade, o seu ser, a sua vida estarão em nosso ser. A sua essência será tudo também em nossa essência. Em nossas limitações, nós nos descobrimos regenerados, refeitos pela misericórdia de Deus. Por isso que, fazendo menção a essa caminhada profícua, uma caminhada de libertação, uma caminhada de salvação, uma caminhada de dependência. Que este seja o nosso propósito quaresmal. Façamos com Cristo uma caminhada de dependência de Deus. Nós dependemos de Deus e no deserto nos descobrimos mais dependentes da graça de Deus. Entendamos graça por relação. A graça é uma relação. À medida que nós nos relacionamos com Deus, e nesta perspectiva da nossa reflexão, à medida que nós geramos essa dependência de Deus, a nossa intimidade com Deus cresce. Gradualmente, a nossa intimidade com Deus vai formando em nós aquilo que o Senhor deseja para nós. Um coração piedoso, um coração purificado, um coração voltado para as coisas divinas, para as coisas do coração de Deus. Estar no deserto, portanto, significa fazer uma travessia
para que as nossas súplicas alcancem o coração de Deus. É este o propósito da oração, alcançar cada vez mais o coração de Deus. Seja este, portanto, o nosso objetivo primeiro nesta quaresma. Não obstante as nossas infidelidades, não obstante os nossos cansaços deste mundo e desta vida, que a gente deposite toda a nossa esperança no Senhor. E isto só é possível se gerarmos em nossos corações a dependência dele. O nosso coração, estimados irmãos, anela por um outro coração, deseja um outro coração. E a quaresma é esse tempo propício para nos convertermos, para endossarmos a conversão em nós. Por isso que é importante fazermos práticas penitenciais. Jejum, rezarmos mais, o outro pilar que é a oração. E por fim, a caridade. A caridade que concretiza aquilo que nós acreditamos. O que professamos com a boca, as nossas mãos realizam em gestos. Também somos esse querer de Deus na história da humanidade. E este período quaresmal é convidativo a também nos confiarmos à sua plena vontade. Por isso que a nossa prece ao Senhor deve ser esta, constantemente. Que a tua vontade, Senhor, prevaleça. Que os meus cansaços estejam na tua graça. Que as minhas dores encontrem sentido nos teus sofrimentos. Olhando para ti, Senhor, para os teus ferimentos, para os teus desprezos humanos, eu me reconheço. Nós cristãos nos reconhecemos. Por maior que seja o sofrimento desta vida, ele passa, porque nascemos para o alto e estamos numa caminhada de penitência, de reconciliação contigo, Senhor nosso Deus. Outro simbolismo bíblico é o profeta Elias, que caminha por 40 dias e 40 noites para chegar à montanha de Deus. A montanha, estimados, significa um lugar propício para encontrar a divindade. Elias caminha, Elias faz todo um percurso, certamente dolorido, cansativo, mas a sua meta o move, o seu propósito o move, o conduz. Por isso que, se cansamos na nossa trajetória cristã, nós precisamos subir a montanha também nesta quaresma, nos encontrarmos com mais afinco, com mais propriedade do nosso ser para o ser de Deus. Preparando-se para cumprir sua missão entre os homens, o nosso Mestre jejuou durante 40 dias e 40 noites. Moisés havia feito o mesmo. Os povos antigos atribuíam esse número 40 de forma simbólica vários significados. Um deles tem importância especial para nós cristãos. É um tempo, meus irmãos, de intensa preparação para os acontecimentos marcantes na história da salvação. Por isso, rezemos agora o Cântico do Servo Sofredor, que se encontra no capítulo 53 do profeta Isaías. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas nós fomos curados. Nas chagas do Senhor, as nossas chagas, as nossas enfermidades, corporais e espirituais, foram sanadas. Mais do que sanadas, foram curadas
convertidas. O nosso luto nas chagas do Senhor foi convertido em alegria. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque quis padecer e morrer na cruz por nosso amor.